Fala galera ligada no canal, meu nome é Fernando, este é mais um Zonalista. Mas antes eu queria fazer aí um comentário para vocês, queria informar que não teve vídeo, né, esses últimos 3 dias por conta da minha saúde. Eu tive um problema de saúde, a pessoa vai ficando velha, né, a saúde já não ajuda mais. Lógico que também houveram problemas em outras esferas que não vêm ao caso, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre Augusto Melo. Ontem teve o impeachment, né? Impeachment não, o afastamento do presidente do Corinthians. Vamos falar o que houve, por que ele foi afastado e principalmente o que isso vai impactar a instituição Corinthians de agora para frente, ok? Bom, ontem à noite a gente teve a votação do impeachment do Augusto de Melo, tá? Votação que terminou com 176 votos pelo sim, 57 votos pelo não e 2 abstenções. Tá? Nós tivemos 235 votantes. Dessas 2 abstenções, uma foi do sobrinho do Augusto Melo, acho que faz todo sentido, e a outra, pasmem, né, foi do Romeu Tuma Júnior, presidente do CORE, do Conselho Deliberativo, né, do Conselho Gestor do Corinthians. Justo o Romeu Tuma, que apresentou tantas coisas, trouxe tantas provas e fez trouxe uma narrativa, né, principalmente de tantas coisas que aconteciam lá dentro das questões do Augusto. No começo, o Augusto ele começa falando que tinha jogado a toalha, que não ia continuar no Corinthians, né, que tudo era uma grande palhaçada aquela votação, que não ia continuar lá, e que ia ir embora, mas que saía de cabeça erguida por todas as coisas que ele havia conquistado. E assim, não só a gestão do Augusto, mas principalmente a saída dele demonstra uma falta de capacidade de se comunicar que chega a ser assim assustadora. Tanto que quando o Augusto fala, né, que os dias dele no Corinthians haviam acabado, que ele estava jogando a toalha, foi noticiado pela CNN, né, teve um breaking news na CNN informando que o Augusto tinha sofrido um impeachment, que ele tinha sido destituído. E a mesma coisa ocorreu na ESPN, houve a notícia de que o Augusto não estava no cargo. Passou 3, 4 minutos depois que o Augusto estava falando, aquele negócio maçante, foi perguntado para ele, porque a notícia chegou, né? Os repórteres estavam com um ponto, a notícia chegou. E aí, campeão? Caiu ou não caiu? Sofreu impeachment? Não teve impeachment nenhum. Estou saindo daqui porque eu sei que não tenho poder o suficiente, eu sei o que o pessoal quer fazer de errado aqui dentro, eu não vou participar dessa palhaçada, palavras do próprio Augusto. Ou seja, nem para informar direito qual que era a intenção dele, o Augusto serviu no seu período final de Corinthians ali. Como que fica a questão do Corinthians? Agora que foi votado e que o Augusto caiu. Para quem não entende, tá, o clube ele não vai ter que votar diretamente de novo um novo presidente. O Omar Stable, vou deixar aqui a foto dele para vocês, assume como presidente interino. Ele é o vice do Augusto, ele assume como presidente interino. Tá? E aí o braço direito dele é o Mendonça, né? O Anderson Mendonça. O Armando Mendonça, perdão. Outro nome que vocês devem levar em consideração, que eu também vou deixar aqui no vídeo, é o Romeu Tuma Júnior. Fernando, que tanto nome é esse? Bom, todo presidente, seja ele interino, seja ele empossado, tá? Ele precisa de um braço forte, de um braço direito. No caso do Omar Stable, que vem no Corinthians e vem tentando pleitear o cargo desde 2007, para quem não lembra, o Omar Stable, tá? Ele estava naquela votação quando o Mário Gobi não, o do Alib cai em 2007, um dos caras que estavam pleiteando o cargo, junto com o André Sanches, que ganha, era o Omar Stable. Então, desde 2007 o cara tá lá, tá? Tá indo para 20 anos só daquele período. Ele vira um homem forte, o Armando Mendonça vira o homem forte dele, né, quem vai ajudar ele a tomar as decisões, e aí tem o Romeu Tuma. Como é que funciona a questão do Tuma? O Tuma se torna importante porque ele vai realizar uma nova reunião do Conselho de Sócios do Corinthians. Sócios. O conselho que a gente teve ontem é o Conselho Deliberativo do Corinthians.
Qual que é a diferença? Essa diferença, tá, que a gente tem, são pessoas que têm a participação efetiva no dia a dia do Corinthians. Diária, tá? São pessoas que têm poder na tomada de decisão do Corinthians ali. É gente de chapa, é gente interligada a presidente, é gente interligada à renovação e transparência, é gente do André, gente do Gobi, gente do André Negão, tá? Todo esse pessoal junto. O conselho de associados é todo mundo que é sócio. Existe um universo, um limite ali de 4.000 pessoas, 4.200 pessoas que vão votar nessa reunião. Fernando, qual que é a diferença entre o Augusto sofrer o impeachment e renunciar, como foi dito? A diferença é que se o Augusto renuncia, ele não ia ter direito nem a ir para essa reunião. Porque o Augusto, ele não caiu ainda, ele está afastado do cargo. O Augusto... quando ele faz aquela entrevista na sexta-feira falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trouxe o Fabinho, eu trouxe o Depay, tudo eu, era para quê? Era para trazer o associado, fazer brilhar o olho do associado como o cara que está trazendo resultados para dentro do Corinthians. Porque ele já sabia que ele ia perder a reunião do conselho. Então ele está olhando para essas 4.000 pessoas, porque se ele angariar votos o suficiente, se ele juntar a gente o suficiente para isso, ele volta ao poder. Essa é a jogada de ele não ter renunciado. Tá? Essa é a jogada. Porém, se ele sofrer uma nova derrota, o impeachment vem direto. E como funciona essa reunião? Lembra que eu falei que o Stable tem que falar com o Tuma? Então, o Stable vai chegar no Tuma e falar assim, Tuminha, meu querido, Tuminha, você tem um período, tá? Você tem um período de 5 dias, são 5 dias, para solicitar essa reunião do conselho, tá? Dos sócios. Porém, 5 dias é para solicitar, não para acontecer a reunião. São duas coisas completamente diferentes, tá? Essa reunião pode ocorrer daqui 6 dias, ou até o dia 31 de dezembro de 2025. Ela tem que acontecer dentro do ano corrido de 2025. O dia não se faz uma grande, importância. Quando um presidente sai, os diretores que estão com ele também saem. Então hoje a instituição Corinthians, ela não tem presidente, ela não tem diretor de futebol, ela não tem um diretor administrativo, ela não tem um CEO, ela não tem um diretor jurídico, ela não tem um diretor financeiro, ela não tem um diretor de marketing e ela não tem o responsável pela Corinthians TV, tá? Que faz a transmissão dos jogos. Olha a situação que o Corinthians está. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um vídeo do Augusto e vou deixar o pronunciamento dele aqui em cima. Aí a gente vai falar em cima de algumas coisas que ele pronunciou, ok? Vamos escutar. Primeiramente, muito indignado com toda essa situação, né? A gente sabe como funciona o Corinthians. O jogo não acabou, mas saio de cabeça erguida por enquanto. Saio de cabeça erguida, dizendo que fiz o meu melhor. A gente sabe que teve erros e acertos, isso é normal, é um ano apenas. Mas quero ressaltar e deixar muito claro aqui que eu saio do Corinthians, neste momento, por enquanto, com salários em dia, há 7 meses. Saio do Corinthians com um planejamento de um ano, teria tudo para dar certo, com superávit que há 10 anos não se tinha. Saio do Corinthians deixando um contrato com a Multipark, na qual o Corinthians se tornaria sócio, com recebimento de 30% a 40%, contrato pronto. Saio do Corinthians deixando um contrato pronto do nosso CT também, que há 1 ano e pouco eu venho trabalhando muito para isso, que é o alojamento da base, está aí, sem o Corinthians gastar R$1 com o grupo Ânima, também está no Core, e saio daqui muito feliz, mais um desafio, contrato pronto da Adidas, saio daqui muito feliz com isso. Uma negociação maravilhosa para o Corinthians, dentro dos moldes de Barcelona, Real Madrid,
Um desafio. Então, para vocês verem que a minha parte eu cumpri. Não, não é renúncia. Ao contrário, eu não vou participar dessa palhaçada, porque a gente sabe tudo que está funcionando lá dentro, a gente sabe que lá tem a maioria. Não estou renunciando. Tem muita briga ainda, porque já que eles brigaram para me tirar daqui, eu vou brigar para continuar aqui. Que não vai ser entregue de mão beijada também. Não, ele vai ter a votação, eles são a maioria, como sempre, eles são a maioria, eles têm a maioria aqui, então não tenho dúvida que a votação vai passar pelo impeachment. Tem 60 dias para ter uma Assembleia Geral, que tem aqui também, tem outros meios também da gente, que a gente vai até o final, a gente vai brigar até o final pelo Corinthians. Haja tanta coisa que foi feita, né? Vocês viram tudo que ele falou? Eu fiz, eu consegui, eu arrumei, eu prescrevi. É tudo eu e eu. Esse é um reforço justamente para a próxima reunião que vai acontecer. Porque mesmo ele perdendo poder, ele está focando nessa reunião. E aí tem um grande erro do Augusto, que o Augusto ele não entendeu o tamanho dele para o Corinthians. E é gozado que, exceção pessoal da Renovação e Transparência, ninguém nota isso. Ninguém nota. O Augusto ele não é esse cara que ele imaginou que ele fosse, esse cara grande, esse cara robusto, esse cara com uma frente enorme no Corinthians. O que aconteceu no Corinthians para a saída da Renovação e Transparência, em meados de 23 para 24, foi o que aconteceu da polarização do Brasil em 2018, com Lula e Bolsonaro. Ah, eu não quero o Lula, eu também não quero o Bolsonaro, mas é ele que tem, então vamos. É a mesma coisa que aconteceu no Corinthians. Ninguém mais queria Renovação e Transparência, ninguém mais queria fantoches do Andrés, do Duílio, do Mário. Ninguém queria aquela turma. Então montou-se uma coalizão, todo mundo que era inimigo, oponente, rival, oposição, se juntou e falou: quem que é o ponto central disso aqui? Tem o Augusto Melo, ele foi bem na outra eleição, quase ganhou, e aí nessa eleição, né, ele, como teve os votos de Minerva, né, desse pessoal que não queria a Renovação e Transparência, ele conseguiu um bom resultado. E aí ele acabou pleiteando, chegando ao cargo de presidente. Quando ele chega no cargo de presidente, né, acho que ele faz a primeira M, que é dar um cargo estatutário pro Rubão. O Rubão era o posto de piranga dele, tá? O Augusto sozinho não ia conseguir nem muitos votos dentro da chapa dele. Ele consegue vários votos por conta do Rubão, que é uma figura política forte, que é uma figura política existente no Corinthians desde antes de 2007, tá? Ele tá no Corinthians, então foi isso que fez o Augusto entrar ao poder, subir ao poder no Corinthians. Ele traz o Rubão e aí começa a sequência de erros. É um presidente que fala muito, não consegue cumprir aquilo que fala e acaba ficando muito, né, no subentendido, na questão errada. Por exemplo, ele fala da Vaidbet, ele fala da contratação do Mateuzinho e da renovação do Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo nem tinha renovado, o Mateuzinho nem tinha sido negociado, né, no completo ainda. Aí ele vai e fala do Rojas. O Rojas não jogava um ano e meio, que estava na gestão do Duílio, ele não recebia. Aí o Augusto vai e fala: não, porque agora eu vou pelo certo, eu vou te pagar no segundo mês pagando o cara da renegociação, o Augusto não paga, aí vai pra FIFA, o caso está em trânsito julgado. Aí tem a questão da Vaidbet, não vou entrar na questão da Vaidbet, tá? Envolve várias coisas, envolve quadrilha, envolve a questão da justiça, a questão da polícia, tá tendo inquérito policial, então nem vou me adentrar muito nesse tema, tá? Pra não alongar ainda mais o vídeo. Aí tem a questão, por exemplo, dos gastos exacerbados. O Corinthians, quando estava mal no Campeonato Paulista, contratou embaciada, trouxe embaciada. O Corinthians estava mal no Brasileiro no mês de julho, trouxe embaciada. Aí o Corinthians fecha num déficit enorme. Fora as colocações, ele não é feliz nas suas colocações. Quando ele vai falar, parece que está fora de sintonia, sabe? Está fora de tempo, de realidade. E aí eu deixei o vídeo para vocês pra gente falar algumas coisas sobre o vídeo. Primeira, ô Augusto, você falou da infraestrutura. Porque pintei muro, pintei o clube. É o mínimo. É o mínimo, amigão. Quando você tá na tua casa, tá? Quando você é presidente ali, você tem que zelar pela infraestrutura do clube social, tá?
Ali é um clube, é uma sede social, tem que estar nos melhores, nas melhores condições de recepção e de adaptação dos jogadores, da diretoria. Então, o mínimo é que esteja pintado, né? É o mínimo, não adianta fazer o mínimo e pedir palminha, porque não vai acontecer. Segundo, ele falou que trouxe 3 bilhões para o Corinthians. Lembra quando eu falei num vídeo anterior da questão de narrativa? Quando a gente quer pegar o torcedor, a gente direciona a narrativa para aquilo, para fazer o torcedor acreditar. E aí quando o torcedor é meio cabaço, quando o torcedor não procura estudar, não procura entender o que está acontecendo, ele vai na manada. Foi isso que o Augusto fez ontem. Ele não trouxe 3 bilhões para o Corinthians. Pera lá. Dos 3 bilhões que ele trouxe, primeiro, vamos falar do contrato da Adidas, tá? Daqui a pouco eu vou até falar mais sobre esse contrato. O contrato da Adidas é um contrato de 1 bilhão, com validade em 10 anos. Então, a cada ano, ele trouxe 100 milhões. Vamos falar das placas de publicidade que dão 360 milhões. A cada ano são 48 milhões de reais. Vamos falar da Esportes da Sorte, que é um contrato de 360 milhões e tudo. A cada ano entra um determinado valor. Então ele pega esse valor inteiro de 3 bi e joga, que é como se tivesse entrado nesse ano vigente, nesse ano corrente, 3 bilhões. Isso não é verdade. Tá? Outra coisa, salário dos jogadores estão pagos, nisso ele foi plenamente consciente, plenamente correto. Tá? Realmente ele priorizou os jogadores estão com salários pagos. E aí ele fala da negociação da Nike com a Adidas. E aqui, assim, eu acho que você tem que ter um limite para saber o que se fala. Porque senão, você entra em 2 cenários. Que é o que ou você é muito ignorante, ou você é mal intencionado. E para qual dos 2 cenários você apontar, você olhar, você acaba se complicando, tá? Porque você coloca a posição do ex-presidente Augusto, né, como algo que o desfavoreça. Por que eu estou falando isso? A Nike tem um contrato com o Corinthians até 2029. E esse contrato ele premeditava a renovação automática. Mesmo que o Corinthians tivesse uma proposta melhor, era renovação automática, tá? Tá em gatilho, tá em contrato, é uma cláusula contratual esse gatilho. Está em contrato, está em vigência. Isso até 2029. O Corinthians recebeu uma oferta da Adidas? Show. A oferta da Adidas é melhor que a oferta da Nike? Show. Não dá nem para conversar. Sabe o que o Corinthians teria que fazer para conversar com a Adidas primeiramente? A Nike, a gente recebeu essa proposta aqui dos caras e a gente quer continuar com eles, a gente não quer continuar com vocês. Quanto que a gente tem que pagar de multa rescisória para vocês para a gente poder cancelar esse contrato? A conversa deveria ser essa, tá? O andamento da negociação deveria ser esse. Mas não foi feito nada disso. Primeiro, esse contrato tem que passar pelo Conselho do Corinthians para ser aprovado ou não. O mesmo conselho que destituiu o Augusto. Tá? E por favor, gente, o termo correto é destituiu. Eu ouvi hoje na mídia, meu Deus do céu, empichado, impeachment. Esses termos não existem, tá? Pichado é de pichar, de pichação. Empichado não existe, impeachment não existe, é afastado ou destituído. O termo impeachment se dá por afastamento ou destituição, tá? Então, quando você for falar, você fala, ele foi destituído, pelo amor de Deus. Tá? Quase infartei ouvindo a mídia inteira hoje falando sobre empichado. Mas voltando à questão da Nike e da Adidas, informado tudo isso, votado, né, o contrato com a Adidas, entre o Corinthians e a Adidas, aí deveria ser informado para a Nike, antes de votado esse contrato. Deveria ser informado para a Nike, deveria ser feita uma rescisão sem justa causa, uma rescisão unilateral, que é quando um dos lados quer romper o contrato, e aí sim você parte para o negócio. Aí o que o presidente faz? Não, porque eu trouxe um negócio com a Adidas aqui, porque é muito bom, é muito forte. Tá, amigão, mas você tá com um contrato com a Nike. Você tem exclusividade. Você tem cláusulas que te impedem de ficar comentando essa quebra de contrato ao vivo. Você penaliza o clube. Então você tá saindo, falando, sem ter base jurídica para isso, e você tá penalizando o clube.
E fica difícil defender o Augusto. Hoje mesmo, o Stabile, ele, no momento que ele... Eu vou deixar até aqui o card para vocês. No momento que ele assume o Corinthians, que ele vai falar de dívida, o Corinthians tá para sair do Profut. Porque o Corinthians tem 3 dívidas em atraso, né, de pagamento de quitação de dívidas. Não consegue pagar, tá indo para quarto. O Stabile chegou e falou, porque falaram para vocês aí que tem dinheiro, que foi fechado com superávit e tudo, e não foi porque não tem dinheiro aqui. Eu tenho que pagar aqui a porra da parcela do Profut que chegou hoje, que vai vencer, e não tenho dinheiro. Cadê o dinheiro? Pra quem não sabe, a questão do Profut é, cara, renegociação. Você tem uma dívida, você pode renegociar ela em várias vezes, sem juros ou com juros reduzidos, quase amortizados. O governo deixa você fazer isso. Porém, você precisa estar habilitado, você não pode ficar atrasando essas parcelas. Tá? Aí o Corinthians vai e me atrasa 3. Passou da terceira, é faca, é facão. Eles cortam você do programa. E aí o Augusto que falou que o clube tinha um superávit, que também é outra mentira, porque o balancete do clube, dado pelo próprio Core, pelo próprio Augusto, informa que o Corinthians tem uma dívida de 269 milhões de reais, informa que não, amigo, fechou no vermelho, você está dizendo que fechou no azul, não fechou no azul. Então, a questão que a gente vai abordar agora para finalizar, para não ficar muito pesado o vídeo, muito corrido, é a seguinte: como que vai funcionar a questão do Corinthians? Por exemplo, o Fabinho Soldado, ele era um cara muito ligado ao Augusto de Melo. Agora o Fabinho Soldado está fazendo um trabalho normal ali no Corinthians, ou seja, é o Fabinho Soldado pelo Fabinho Soldado, e mais ninguém segurando as costas do cara. Não tem ninguém para travar as costas do cara, para dizer que ele vai ficar ou para respaldar o cara, é simplesmente o trabalho dele. E o Corinthians não tem diretoria, então vai ter coligação jurídica, vai ter coligação política, vai ter muita gente de olho nessas vagas, muita gente de olho nessas questões, vai ter gente de olho no jurídico, no financeiro, no marketing, todo mundo está de olho em alguma coisa. E muito provavelmente, tá? Eu não vou definir quem são os nomes da próxima eleição, mas você pode ter certeza que você vai ver na próxima eleição para candidato, tá? Porque o Omar Stabile, ele tem um tempo ali no Corinthians, ele não é presidente, tá? Ele é um tapa-buraco, um interino até chegar a essa votação. Então, você vai ver Rosala Santoro, pode ter certeza, tá? A chapa 82 está seca, de olho para colocar o Santoro ali. Porque é um cara que entende a situação financeira do Corinthians e, ao meu ver, na minha visão, é o grande nome para arrumar o Corinthians. Vai ter o Omar Stabile, que com certeza vai tentar resolver a situação do Corinthians. Tá? Vai ter gente do Andrés. E eu não vou me abnegar em dizer que o Andrés estará lá, porque eu acredito que por tantas coisas que já aconteceram, a imagem do Andrés está um pouco torrada, ele não vai estar. Mas que vai ter um boneco de ventríloco dele, com certeza vai. Eu não sei qual é o andamento do Corinthians. Eu sei o que o Corinthians precisa fazer para se tornar saudável de novo, para se tornar competitivo de novo. Ou estanca a sangria, tá? Ou fecha a porta e para de gastar literalmente com coisas supérfluas, com contratos que não advêm do Corinthians, gerando dívidas que oneram e fazem mal ao clube. Ou o Corinthians vai se botafoguear. Vai sofrer um processo de vascalização, vai virar um Vasco, tá? Porque o Vasco, um tempo atrás para cá, veio de 4 rebaixamentos, ninguém quer o Vasco, ninguém joga no Vasco, dívida do Vasco. O Corinthians vai acabar virando a mesma coisa. Tá? Vou deixar vocês com o pensamento e, por favor, comentem no canal, falem o ponto de vista de vocês, eu leio cada um dos comentários, gosto do que vocês, né, trazem para mim de ideias, principalmente para temas, comentários que vocês fazem. Quero saber o que vocês acham da situação do Corinthians. Peço que curtam, compartilhem o canal e se inscrevam vocês que não são inscritos. Hoje eu me despeço de vocês, tá bom? Uma ótima terça-feira.